Convido a todos vocês, então, a fecharem os olhos e buscar essa sintonia com o plano espiritual elevado, pensando em Deus, em Jesus e nos benfeitores espirituais que aqui estão, desde cedo preparando este ambiente para nós. Senhor, que o seu amor e sua luz nos envolva a todos, irmãos encarnados e desencarnados que estão aqui hoje, em busca deste alimento para o espírito, deste alimento para a alma, para que nós revitalizemos as nossas esperanças, a nossa fé e os nossos propósitos de seguir e trilhar o caminho da regeneração, da reforma interior, o caminho do perdão, do amor ao próximo e de todas as virtudes, Senhor Jesus, que nos legaste em seu evangelho de amor. Graças a Deus. Muito bem. Hoje é muito interessante a palestra de hoje, que vai trazer um tema da imortalidade do espírito, né? Então, creio que vai nos ajudar a lembrarmos que nós somos, na verdade, espíritos imortais, né? E isso aí vai expandir muito o nosso horizonte, então. Convido o Léo agora para subir aqui e dar sequência. Bom dia a todos, muita paz, muita alegria. Começamos a falar da alegria de falar de evangelho, falar de doutrina espírita, né? Mas queria dizer que não vire uma rotina sempre eu aqui, né? Quando fura um, então colocamos, vai o Léo, então vamos o Léo, né? Mas é sempre uma alegria estar aqui na casa, podendo aproveitar as oportunidades que o alto vai nos dando, nos convidando a esse estreitar, nos convidando à oportunidade de levar um pouquinho dos estudos que nós temos feito, e mais do que isso, de levar a alegria da doutrina. Falávamos ainda ali, na porta, entre corações amigos, quão gostoso é quando nós adentramos a um centro, nós que temos tido a oportunidade de visitar outras casas, outras cidades, e ver um pouquinho da cultura de cada casa, olhar para dentro do Luz e Caridade e ver a alegria no olhar. A alegria quando nós passamos aquela porta, ao darmos as mãos, a nos abraçarmos, de fato sentirmos como uma família. Ainda que alguns distantes, mas que o tempo vai nos levando a compreender a importância do Evangelho. Porque muito mais do que apenas o entendimento, muito mais do que o próprio intelectual, que nós possamos sentir a mensagem de Jesus dentro de nós. É isso que a doutrina espera de cada um, é isso que Jesus, ao longo do tempo, nos ensinou e continua ensinando. Sentir. E sentimento só é possível quando nós nos colocamos a esse sistema de troca mútua dos nossos sentimentos. Então, obrigado pelo carinho de todos e que possamos, então, de fato, poder refletir sobre esse tema tão importante a nós espíritas, mas não só espíritas, a compreender o que é a verdadeira imortalidade da alma. Porque falamos de imortalidade, mas de fato nós ainda não compreendemos a verdadeira imortalidade. A pensar como nós temos agido diante do entendimento da imortalidade. Porque a imortalidade seria apenas tudo aquilo que sobrepõe o próprio tempo, que não está sujeito à própria morte. E doutrina espírita, por si só, já nos traz como eixo principal a imortalidade da alma, a continuidade do espírito após o túmulo. Mas muito mais do que isso, a compreender quais são as noções, ou as bases, ou as crenças que nós trazemos ainda hoje a pensar na imortalidade. Porque nascemos e vamos conduzindo o dia a dia. Vamos vivendo no ambiente de trabalho, no lar, na própria sociedade, no centro espírita. Mas será que trazemos o entendimento do que nós devemos ser diante da imortalidade que a alma nos convida? Falaremos algumas vezes o termo imortalidade da alma, para que todas as vezes nós pensemos se de fato já compreendemos.
pelo olhar da própria doutrina, ou pelo próprio olhar do Cristo, o que isso significa ou deveria significar em nossa vida. Porque pensamos, nos relacionamos, e o fato é que todos nós um dia iremos desencarnar. Ou se quisermos trazer para um termo mais usual, morreremos. E para onde nós vamos? Se nós pudéssemos ter a certeza hoje, quem falaria de morte com um sorriso estampado no rosto? Com a certeza da imortalidade da alma? Com a certeza de que nós teremos um longo caminho e que aqui de fato é algo transitório? Se nós pudéssemos olhar no papelzinho recebido na porta, e ali fosse a senha de chamada para o nosso desencarne, quem estaria tranquilo ou feliz sendo chamado pelo plano espiritual a deixar o plano material? Todos nós traríamos essa tranquilidade ou nenhum de nós traria essa tranquilidade? Que dirá então de encontrarmos alegria a falar disso? Como temos tratado a morte no dia a dia? Como tristeza ou apenas como saudade? Lembramos daqueles que já partiram com certa saudade ou amargurando a própria tristeza? É um até breve de fato ou é um até logo? E quando falamos deles, falamos no passado ou falamos no presente? Como ele era bom ou como ele é bom? Percebe que a imortalidade ainda é algo que nós falamos aos quatro cantos, mas de fato nós ainda não compreendemos. A doutrina vem, nós passamos um longo tempo e nós ainda não conseguimos absorver o que ela quer nos dizer. Porque ainda estamos amarrados a crenças passadas, muitas vezes trazidas de nossos avós, pais, ou adquiridas por nós mesmos. Que mesmo diante de tudo aquilo que o mundo vai nos mostrando, que diante de toda a misericórdia divina para conosco, nós ainda teimamos em enraizar as nossas crenças antigas e não compreender a beleza do significado da imortalidade da alma no nosso caminhar. Então, o que eu espero hoje é que a gente possa compreender muito mais do que apenas crer, porque crer, ora nós acreditamos, ora desacreditamos. Ora falamos de imortalidade, de vida futura, ora duvidamos. Porque se nós não duvidássemos, a nossa vida precisaria ser de forma diferente. Precisaríamos estar olhando pelos olhos do Espírito e não da matéria. Então, ora nós cremos e ora nós não cremos. E a ideia de hoje é que olhemos as nossas bases e que essas bases possam, de fato, começar a modificar a nossa crença, a não mais ser crença, mas um olhar pela própria razão. É imortal porque eu sei. E não porque apenas eu acredito, porque há muitas coisas que eu acreditava ontem e hoje deixei de acreditar. Então, falar imortalidade da alma nos leva a pensar como nós temos olhado para o dia a dia, como nós temos olhado para o outro, como nós temos olhado para nós, como nós temos olhado para o plano espiritual e como nós temos olhado para Deus, a olhar pela sua lei perfeita, mas de um Pai amoroso, justo e bom. É natural que nós ainda tragamos essa visão um pouco turva e meio turva e distorcida quanto ao que é a imortalidade. Porque quando nós olhamos bases do passado, quando a ciência ainda não tinha condição de mostrar ou de provar muitas coisas, foi então começado a imaginar o que seria um céu, por exemplo. A pensarmos que haveria um espaço definido acima do horizonte e que ali seria o céu. E que nesse céu estaria dividindo a terra e o céu, por falta de conhecimento científico da época. E é esse conhecimento que nos traz a hoje ainda. E que seria então esse céu um espaço que limitado, aonde traria diversas camadas transparentes,
onde cada uma delas nós dividiríamos como outros céus. Há algumas definições que vão trazer a existência de 3 céus. A dizer, o primeiro céu, aquele espaço que nós olhamos o ar e olhamos as nuvens. Um segundo céu, que nós poderíamos olhar todas as questões celestes. E um terceiro céu, aonde estaria a morada de Deus, junto com os seus eleitos. Há algumas outras teologias que nos levaram a acreditar em 5, em 7 céus. Ou ao olhar próprio Ptolomeu, que vai nos trazer 9 céus. A entender que cada um traz um entendimento diferente. Mas que é preciso compreender de fato a não limitação da própria alma depois do seu desencarne. Porque no caminhar da teologia cristã, nós encontramos então o destino para as nossas almas, classificados agora entre as penas eternas e os gozos eternos. Ou a resumir, entre o céu e o inferno. Aonde nós morreríamos e a nossa alma ficaria estacionada, sem poder desenvolver as suas potencialidades. Agora limitados, então, no espaço físico do céu e do inferno. A pensar que ainda aí nós estaríamos falando na continuidade, na existência da alma. E aí a questão 959 do Livro dos Espíritos é a questão que vai nos trazer, então, a toda a reflexão. Quando Kardec lança aos espíritos da codificação a pergunta: da onde é que o homem traz a sensação instintiva da vida futura, da imortalidade da alma? E eles vão dizer que, porque ainda trazem lembranças, enquanto no plano espiritual, da vida espiritual. Então, todos nós trazemos a imaginação ou sentimento instintivo de que a vida continua. Mas só trazemos isso porque dentro de nós está gravado no nosso perispírito a informação da vivência nossa no plano espiritual antes do nascimento. Mas a certeza nós ainda não conseguimos ter. Porque nós ainda estamos olhando a nós mesmos pós-morte como sendo algo limitado. Nós ainda estamos vivendo a nossa vida sem buscar a potencialidade máxima que Deus espera de cada um de nós. Porque quando nós olhamos ao próprio avanço da ciência, a ciência veio derrubando todos esses preceitos anteriores, a dizer que a Terra não era mais o centro de todo o universo como se imaginava. As camadas que estavam de formas concêntricas na Terra não eram mais. Que o espaço do universo não era mais limitado como nós imaginávamos. E que seria muito difícil pensarmos em alto e baixo, uma vez que nós não compreendemos ainda a imensidão de todo o universo. Aonde estaria o céu? Aonde estaria o inferno? Nessa nossa definição. Estamos trazendo ainda conceitos que nos traz até os dias de hoje e alimenta a nossa base ou alimenta a nossa crença. Porque ainda perguntado por Kardec, na questão 1012, ele vai fazer a seguinte pergunta: o céu e o inferno, como o homem imagina, ele realmente existe? E os espíritos vão dizer: não, apenas uma alegoria, que o homem, por não conseguir compreender, busca então materializar todas as coisas. Uma alegoria. Que por falta de compreensão nós queremos trazer exemplos materiais. Por falta de nós conseguirmos tocar, ver, escutar, nós vamos então preferindo imaginar outras coisas. Porque esquecemos da essência espiritual que nos convida a sentir e não a ver. Por isso, por vezes, estacionamos nesses destinos da própria alma, limitados entre o céu e o inferno. Muitas vezes, nós espíritas limitados ao próprio umbral. Porque só mudou o nome. Só mudou o nome. Então, estaria reservado à doutrina espírita, com o tempo, trazer e mostrar de uma forma mais lógica, mais racional, mas também confortador, o entendimento da verdadeira imortalidade da alma.
Não aquela imortalidade que nós fingimos conhecer, mas a imortalidade verdadeira, que nos lembra da essência espiritual que nós somos. Porque ao pensarmos em limitar a nossa alma ainda na divisão entre o bem e o mal, o céu e o inferno, aonde ficaria Deus nessa nossa imaginação? No terceiro céu? Quando na verdade deveria pensarmos nós em Deus no meio, irradiando seu pensamento por todos os seus filhos? Ou que dirá ainda, rebatendo algumas teses de que o amor de uma mãe estaria separado do seu filho para sempre? Nós vamos percebendo que tudo isso que nós estamos falando são coisas que nós não paramos para desconstruir e construir novamente dentro de nós. E é por isso que nós vamos tendo uma visão limitada ainda. E a doutrina espírita nos convida, dentro do seu tríplice aspecto, de ciência, de filosofia e de religião, compreender nessas três bases fundamentais o que a imortalidade significa. E é esse o olhar que nós traremos, pela verdadeira filosofia, que nos coloca, não a filosofia moderna, mas ao tempo de Kardec, que nos coloca a pensar verdadeiramente, a criar associações, a comparar sistemas. E aí entender, de fato, o que nós entendemos sobre o tema trazido. Ou pela própria ciência que nos chama a própria experiência, experimentar, que Kardec tanto nos falou, experimentemos. Ou então pelo olhar da própria religião, de nos conectar a Deus, do religar de fato a Deus. São esses três pontos que nós vamos trazer a compreensão do que a imortalidade da alma vai significar para cada um de nós. E seria interessante nós começarmos pela própria ciência, que por vezes nós evitamos falar, e que tentarei de uma forma mais simples, para que todos nós compreendamos. Seria interessante se nós tivéssemos um cientista, ou então um astrônomo, que tivesse se dedicado tempo a pesquisas do espaço celeste, e que de repente tivesse desencarnado e que tivesse se unido à equipe espiritual de Kardec para trazer algumas informações para nós, para rebater se a ciência de fato está falando a verdade ou não. E quando nós nos debruçamos então ao capítulo 6 da Gênese de Kardec, nós encontramos um capítulo que vai chamar Urografia Geral. E a urografia geral é a ciência que estuda os fenômenos celestes. E lá nós encontramos um amontoado de mensagens trazidas à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de um espírito que assina com o nome de Galileu Galilei. Um cientista, um matemático, que muito tempo se dedicou às questões celestes, que foi muito perseguido pela própria igreja, porque começava a mostrar uma expansão universal e debatia muito ali o que a igreja, por muito tempo, trazia pelo controle do destino da própria alma. Esse mesmo cientista, ele também se dedicou muito tempo à própria mecânica. E a gente pensaria, mas por que da mecânica ao falar na própria doutrina espírita? Porque a mecânica vai justamente abordar a movimentação dos corpos. E ele dedicou muito tempo a também olhar ao próprio espaço, tanto que ele mesmo foi o próprio inventor do telescópio. E agora ele vai nos convidar, então, a não mais olhar pela ótica terrena, mas a olhar pela ótica espiritual. A comparar aquilo que ele olhava enquanto encarnado, mas nos trazer agora de um relato de um plano espiritual, de um espírito que volta à essência espiritual e que agora nos traz um olhar diferente à construção de uma crença diferenciada, agora construída pela própria lógica, pela própria razão. E ele vai trazer 4 mensagens que nós escolhemos, mas a primeira mensagem, ou as 2 primeiras, que vai falar do espaço e do tempo. Então agora ele começa a trazer algumas informações para nós construirmos dentro de nós aquilo que no começo nós já olhamos que não tem mais base, que não fundamenta o nosso entendimento. E ele começa falando sobre o espaço, que de fato o espaço não é limitado, é ilimitado, pela impossibilidade
de nós limitarmos ou medirmos o próprio espaço. E ele vai dizer que seria impossível nós passarmos e viajarmos por todo o espaço, pois nós não teríamos tecnologia para isso, e nem veículo. Mas ele vai dizer que nós podemos utilizar de um veículo precioso, do próprio pensamento, e que basta nós irmos à noite, olharmos uma estrela e imaginarmos nós saindo da Terra e nos direcionando até a estrela. E que ao chegar na estrela, pudéssemos olhar para a Terra e perceberíamos que tanto a Terra quanto o Sol não mais existiria na nossa visão, pelo distanciamento. A mostrar a imensidade, a imensidão do próprio universo. E aí ele vai dizer que bastaria 1 segundo para que bilhões de mundos e planetas pudessem passar sobre a nossa frente. E tudo isso que ele está dizendo, nós estamos comprovando pela própria ciência, quando nós olhamos o próprio Hubble, o telescópio espacial, ou o próprio James Webb, agora recente. E ele vai dizer que se nós parássemos para analisar de fato, compreenderíamos que Deus criou mundos na mesma quantidade que plantou flores na terra. Na mesma quantidade. Nós saímos aí e esbarramos por flores no meio das calçadas. E aí ele vai dizer para nós pegarmos e escolhermos qualquer lado e seguir centenas e centenas e centenas de anos. E ainda assim nós não chegaríamos no limite do universo. Que, aliás, teríamos dado apenas um passo, ou nem um passo, diante da imensidão. E aí ele pergunta para nós, compreendemos realmente o que é o espaço? E aí ele diz, eis aí o espaço. Então nós imaginamos que de fato nós somos o único planeta, a única raça realmente que existe, viva. É a primeira condição que ele coloca. Mas aí ele vai falar sobre o tempo na sequência. E vai dizer que o tempo, ele é muito relativo. Porque nós estamos olhando o tempo das 24 horas. Nós estamos ainda presos aos ponteiros dos relógios. Mas de que no espaço, o tempo modifica. Porque há uma relação entre espaço e tempo. A própria física vai nos trazer. Então, um dia para nós, quantos dias no espaço? Qual é o tempo? Porque estamos pensando que ao falar de tempo, Deus age no próprio tempo. Nós falamos, tudo no tempo de Deus. Porque o tempo, inclusive, é condição criada por Deus. O tempo seria apenas os acontecimentos sucessivos que nós vamos passando. Por isso que quando nós olhamos e pensamos em deslocar-nos daqui à estrela, quanto tempo nós levamos? Menos de 1 segundo? Mas se pegássemos um veículo mais lento, se fôssemos até a Lua, quanto tempo? Pelo pensamento, mas e com um foguete? Então o tempo é muito relativo para cada um de nós. Tanto que quando nós buscamos na percepção de André Luiz, ainda numa colônia espiritual como o nosso lar, ainda numa condição baixa, ele vai trazer para nós que 100 anos nossos é um dia na eternidade, pensada pelo nosso lar. Percebe então que o que significaria o tempo que nós nos mantemos vivos na matéria, diante dessa imensidão universal? O que é a nossa vida? 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos? E aí ele vai trazer mais 2 mensagens para nós, que vai falar sobre lei e força. A lei, a trabalhar a própria lei divina, a lei de progresso. E aí ele vai dizer assim, já imaginou se nós olhássemos no fundo do oceano, bem lá no fundo, onde o ser humano ainda não conseguiu chegar, onde eles não conseguiram estudar, porque a pressão é tão forte que não há tecnologia, um instrumento a estar. E lá tivesse um animal, não como os peixes, um animal desconhecido, naquela profundidade, que não enxergasse no escuro, porque a luz não penetra no fundo. E que Deus desse então a ele a inteligência, e levasse a ele um pouco de luz, e dissesse para ele, agora sai
e começa a estudar o meio em que você está. E anota. E vai chamando ele a caminhar um pouco mais à superfície do próprio oceano. E ele vai conhecendo outras espécies, outro tipo de habitat, e ele vai marcando e anotando. E ele vai chegar agora ao topo, em cima, e vai conseguir enxergar acima da água, coisas que ele não tinha condição de ver ainda. E se esse animal pudesse agora sair e colocar os 2 pés, digamos os pés, na própria terra, na terra firme, e sentir um solo diferente, não mais a pressão exercida pela própria água. E se ele pudesse caminhar, adentrar e ver, então, e conhecer tudo aquilo que nós já conhecemos como sendo o mundo. Será que aquela ideia inicial, ainda no fundo do oceano, seria a mesma ou seria outra? Será que ele imaginaria que ele era a única fonte de vida? Ou será que ele mudaria a perspectiva? Porque Galileu Galilei vai fazer justamente olhar sobre o progresso da humanidade. Ainda quando nós estávamos estagiando na própria era mineral, que passamos a era vegetal, animal e hominal, ganhando novas percepções. E por que é que nós, na condição desse mesmo animal, temos marcado, sentido, anotado coisas diferentes e ainda continuamos pensando como no início? Porque nós não aceitamos romper as nossas limitações e compreender tudo aquilo que nos espera. Aí ele vai perguntar: nós, se fôssemos animais, manteríamos inalteráveis aquilo que acreditávamos no começo? Mas quando ele vai falar justamente sobre a força, aí ele vai trazer para nós: e se nós voltássemos milhões de anos atrás? Nós iríamos perceber que a própria Terra e o próprio Sol que nós vemos não existiria ainda, não haveria sido construído, mas que haveria diversas outras galáxias, outros mundos, outros planetas, dando vida a outros seres. Dando vida a outros seres. O que seria então 6.000 anos históricos que nós tanto falamos diante da própria criação? Esse é um olhar que nós trazemos pela própria ciência para entender a dimensão de tudo aquilo que nós estamos mergulhados e não percebemos. Mas se nós quisermos olhar pela própria ótica da religião, nós podemos mergulhar no Cristo. Aliás, é justamente o modelo ou o guia que vai nos conduzir na reflexão, que vai nos levar agora à luz do entendimento da imortalidade da alma pela própria religião, nos levando agora a compreender Deus. E não, quando eu estava fazendo o estudo, pensei, como que nós podemos trazer esse olhar de Jesus para dentro da fala? Mas Kardec já deixou pronto para nós. Inclusive, na sequência, enumerado quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o primeiro capítulo não vim destruir as leis e os profetas, mas vim cumpri-los, dar seguimento. Se a vida finalizasse no próprio túmulo, por que é que o Cristo diz que veio dar seguimento, não trazer uma nova lei? Que não veio descumprir as leis? A dizer, inclusive, que Moisés é aquele que veio mostrar ou falar, de fato, apresentar Deus à humanidade. Mas que Jesus é aquele que veio identificar. E que caberia a doutrina espírita no futuro, então, levar a humanidade a um entendimento maior. Mas que ele não veio destruir nada, mas mostrar de fato como a lei de Deus funciona. Um Deus não mais vingativo, que não castiga mais, mas um Deus de fato amoroso, justo e bom. Não vim destruir as leis nem os profetas, apenas dar seguimento. Na sequência, quando nós adentramos ao capítulo 2, é justamente quando é perguntado a ele, por Pilatos, se ele era de fato o rei dos judeus. E ele vai dizer, meu reino não é desse mundo. Quer dizer que há outros mundos, há outras moradas, aonde ele vai nos trazer, inclusive, a divisão dos mundos habitados.
dos espíritos na própria erraticidade. Então nós vamos vendo que a religião vai abraçando com a própria ciência, ainda que por vezes nós vamos distanciando. Porque no capítulo 3 ele fala, há muitas moradas na casa do meu pai, não é? Meu reino não é desse mundo, no capítulo 2. Mas há muitas moradas na casa do meu pai, no capítulo 3. E poderíamos entrar no próprio capítulo 4. Quando naquela conversa com Nicodemos, afastado da cidade, Nicodemos querendo fazer as coisas ainda escondidas, assim como nós, a falar de imortalidade da alma, agimos escondidos, como se a imortalidade da alma não estivesse viva dentro de nós. E ele vai falar, para ver o reino dos céus, é preciso nascer de novo. E aí Nicodemos vai dizer, mas como? Um homem velho vai adentrar mais uma vez ao ventre de uma mãe? Como seria possível? E aí Jesus vai dizer, se eu tenho falado das coisas da terra, e vocês não têm entendido, que dirá se eu falar das coisas do céu? A dizer que a própria reencarnação é uma lei natural. A imortalidade da alma é uma lei natural. Aliás, é o eixo de ensino que Jesus veio trazer para nós nos seus ensinamentos, nos seus princípios. Poderíamos continuar ainda. O próprio capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados num futuro. Que futuro é esse, se nós estaríamos limitando a nossa alma no túmulo? Então nós percebemos que, de fato, o que nos atrasa ao progresso é esse distanciamento que nós vamos criando entre a ciência e a religião. E se nós estivéssemos mais abraçados, juntos nesse olhar, talvez compreenderíamos a vida de uma forma diferente. Mas Jesus também diz que ele não traria toda a verdade, porque nós ainda não teríamos condições de compreender. Que era preciso que a ciência avançasse um pouco para, de fato, dar base a tudo aquilo que ele estava dizendo. Mas que estaria reservado à doutrina espírita, ou ao Consolador prometido, vir trazer esse entendimento. Então a doutrina espírita, ela chega como a nos trazer essas bases, agora para um olhar diferente. Com a missão ou com o intuito de trazer de uma forma fácil, compreendida, aquilo que Jesus já havia nos trazido. E que a própria ciência agora tem nos mostrado, através das suas descobertas. De uma forma inteligível. Porque quando nós olhamos, o próprio Cristo vai dizer, porque muitos não têm entendido. E dentro aqueles que têm entendido, muito pouco têm praticado. Então a imortalidade da alma, embora estejamos nós construindo uma base de entendimento, ela vem a partir da nossa prática. Como nós temos vivido, vivenciado, experimentado, nos colocado no dia a dia. Se você compreendeu a imortalidade da alma, você precisa estar agindo como um ser imortal. Por isso que a doutrina espírita vem nos trazer que, primeiro, nós fomos seres criados simples, sem conhecimento. E que nós passaríamos tempo e tempo adquirindo as nossas experiências nas próprias encarnações, para que nós pudéssemos, então, nos aproximar um pouco mais da perfeição, nos aproximar de Deus. Mas qual seria o entendimento nosso quanto a nascimento, a nascer, a reencarnar? Se nós somos seres espirituais e nós trazemos o corpo espiritual, quando nós nascemos, nós estaremos apenas ligados a um corpo material e receberemos ali um fluido vital, uma bateria, para nós podermos experimentar as coisas materiais. Porque seria impossível nós aprendermos e nos movimentarmos no plano material sem um corpo material. Mas como a questão 149 do Livro dos Espíritos nos diz, morrer seria apenas retornar o espírito para a pátria espiritual. Deixar aquele corpo provisório, que não era dele, e seguir. E que a própria reencarnação serviria para nós nos ajustarmos, nos purificarmos. Daí estaria a própria justiça de Deus. Não mais limitando nós a um espaço físico, mas nos dando condições de melhora, de progresso, de avanço. E se nós ainda não entendemos pela própria doutrina, o próprio Cristo veio mostrar nas suas aparições pós-morte. Poderíamos pensar na primeira aparição.
Porque se nós pensarmos como o próprio Paulo nos coloca no capítulo 15 da primeira carta, aquele tempo os judeus falavam de reencarnação como ressurreição. Então entenda ressurreição como reencarnação. Ele vai dizer, se os mortos não podem fazer a ressurreição, o Cristo também não. Se o Cristo passou pela ressurreição, os mortos também. Porque a lei divina não muda, não há privilégios. E ela vai continuar. Se nós pensamos em um Cristo para apenas uma vida, somos os mais miseráveis homens possíveis. Paulo coloca isso. Então, se o Cristo ressuscitou, nós e os mortos também ressuscitarão. E aí nós vamos lembrar que quando o Cristo desencarna, morre na cruz, a cruz seria apenas um símbolo, porque o ensinamento do Cristo estaria na própria vida, nos seus exemplos, e não na cruz. Porque pela própria cruz tinha mais 2 crucificados. Mas quando ele aparece a primeira vez, quando as mulheres vão visitar o próprio túmulo, os 2 que lá se encontravam com vestes resplandecentes, vai dizer a Maria, por que é que procura aquele que vive no mundo dos mortos? E por que é que nós estamos nos limitando a ficar de fato no túmulo? A compreender a alma como um limite e não, de novo, mais uma vez, a buscar a sua potencialidade. Tanto era difícil que próprio Simão e João vai ao túmulo, porque queria ver o corpo do Cristo. Chegando lá, também não encontram. E ficam inconformados diante da prova da própria imortalidade. E ele vinha falando, ensinando e construindo sobre essas coisas. Posterior a isso, Cristo vai aparecer a 2 discípulos na própria estrada de Emaús, que estavam a todo momento reclamando, se lamentando, porque o Cristo tinha dito que traria uma liberdade e tinha perdido tudo isso agora, porque o Cristo havia morrido. E o Cristo junto, e eles não perceberam que o Cristo estava com eles. Porque assim como nós, estavam mais reclamando da vida do que compreendendo o que nós temos que fazer. Ou que dirá então, na terceira aparição, quando os discípulos fechados, com medo, nas 4 paredes, o Cristo aparece no meio deles. A partir daí, Simão começa a compreender, a entender a imortalidade que o Cristo falava. Mas Tomé não. Tanto que Jesus dá para que Tomé possa sentir, né, dá as mãos, mostra as mãos machucadas, mas vai dizer, feliz é aquele que crê sem ter visto. Porque muitos têm visto e não têm acreditado, assim como nós. Vivido uma vida mortal e não imortal. Porque todos aqueles que o Cristo curou, aqueles cegos, os paralíticos, né? Todos esses também morreram. Por que então que ele curou se iriam morrer? Porque de fato o que o Cristo está nos chamando é para nós sairmos dessa ideia cruel de estarmos limitados ao próprio túmulo. Por isso nós podemos olhar pela própria lição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro. Jesus vem, restitui a saúde ao corpo de Lázaro e vai dizer, saia do túmulo, Lázaro. Não tem como nós imaginarmos isso, senão pela própria lei da reencarnação. E quando ele sai do túmulo, a primeira coisa que diz é, deixa ele ir, desembaçado de todos aqueles rolos do passado. Vai viver, de fato, aquilo que o Espírito tem que viver. Para de ficar preso às coisas materiais. Então nós percebemos que nós estamos hoje entre 2 eternidades. O passado e a imortalidade. 2 eternidades que estamos vivendo e não percebemos. Como vivemos a eternidade do passado e como estamos vivendo a eternidade que Deus tem nos dado, pela imortalidade do Espírito. Que é preciso, de fato, que nós nos revistamos de um novo homem, de um novo entendimento, de um novo discernimento das coisas, para que o homem matéria, que nós estamos acostumados a ser, comece a dar condição de o homem espírito nascer.
que possamos começar a gestação desse homem espírito que nos convida a uma transformação de nós mesmos. Não mais pela ótica da carne, mas pela ótica do espírito, que voltará quantas vezes necessário até se depurar, até crescer, até melhorar, até se ajustar. Por isso é preciso que comecemos a olhar pela capacidade de amar. Amar a nós mesmos primeiro. Para compreender o que nós somos, o que nós ainda não somos. Para que Deus possa agir muito mais em nós do que nós por nós mesmos. Porque Deus age na criatura pela própria criatura. Mas pela falta de amor em nós mesmos, como filhos de Deus, nós vamos vivendo aquilo que, de fato, nos leva à própria ilusão. As tentações e os prazeres da própria carne. Que é necessário trabalharmos intimamente no orgulho, no egoísmo, na vaidade, nas chagas que ainda temos que trabalhar para compreender o que nós somos, verdadeiros espíritos nessa etapa transitória da vida, mas na imortalidade do espírito. Dar condições para que o homem espírito comece a germinar dentro de nós. E aí poderíamos dizer, aquele que é um bom espírita realmente compreende sobre a imortalidade da alma. E tenho certeza que muitos estão dizendo, isso está na doutrina, já estudamos, já falamos, e já sei o que é imortalidade da alma. Mas nós falamos da necessidade de sentir. Por isso, quando nós vamos olhar a necessidade, o olhar da transformação, aquele que de fato é o verdadeiro espírita, aquele que compreende a necessidade de sentir, vai trazer a própria mensagem do que é o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita é aquele que busca a sua própria transformação moral e se esforça para não mais cair nas tentações, nas inclinações do mal. Começamos por aí. Temos entendido a imortalidade da alma? Temos, então, nos esforçado para a nossa própria transformação? Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação. Mas é justamente no item 4, missão dos espíritas, em que Erasto, no capítulo 20 do Evangelho, vai nos dar uma dica se de fato compreendemos a caminhada. Onde ele vai dizer que se estamos no caminho, temos nós vivenciado os princípios da verdadeira caridade, ensinada, mas também vivida. Pela abnegação de nós mesmos, pelo desinteresse pelo pessoal, pelo amor, pelo número de aflitos que nós acolhemos, mas principalmente pela vitória sobre os princípios, pelo triunfo dos princípios de nós mesmos. E aí nós vamos vendo que, de fato, se é a maneira que nós vivemos que vai nos dar a certeza da imortalidade, estamos ainda muito distantes de compreender o que é a imortalidade. Mas, finalizando, quando tenho oportunidades, e vou para Matão, em algumas oportunidades que nós fomos visitar o memorial de Caibar Schutel. E quando olhamos Caibar é um dos bandeirantes da doutrina espírita, mas que muito me impactou, porque quando adentrei, uma frase que muito firme me vem diariamente à cabeça, e que muito me perturba ainda pela dificuldade de ser essa transformação. Caibar, no dia do seu desencarne, do seu velório, horas depois, ele vem dar a primeira mensagem, horas depois, escolhendo qual seria a mensagem que ficaria na sua lápide. E essa é a mensagem que tem ressoado e ecoado na minha própria consciência, e que eu espero que, se nós pudéssemos levar alguma coisa da fala de hoje, que seja essa frase. Então, Caibar deixa para nós: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Muito obrigado. Bom, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que o Léo tinha que vir toda semana aqui falar para a gente, né? Não é? Quanta coisa nós vimos, né, gente? Antes de encerrar, então, só um recadinho. Amanhã começa a terceira turma do curso de iniciação
ao Espiritismo do ciclo 1 com o mestre da Terezinha de Oliveira. Então, aqueles que têm interesse em participar, ou sabe de algum amigo, quer trazer alguém, um familiar, ou alguém que precisa ou que quer fazer o curso, dá tempo ainda de você se inscrever, e é só vir aqui amanhã, às 8 horas da noite, que vai começar. O curso, ele é toda segunda-feira, das 8 às 9h30. Às vezes passa um pouquinho, mas oficialmente é até às 9h30. Tá bom? Agora nós vamos nos preparar, nós vamos fazer a prece de encerramento e vamos dar o passe na câmara de passe aqui ao lado. Aqueles que não forem ficar para o passe, então que tenham um ótimo domingo e sigam para seus lares, suas casas, com esse sentimento que nós estamos aqui de gratidão por ouvirmos tantas palavras inspiradoras, né, que nós assimilemos tudo isso que nos foi trazido hoje, para que cada dia a nossa vida melhore, né, e que a gente consiga colocar em prática todas essas informações, todos esses ensinamentos, tá bom? Então vamos lá, vamos fechar os olhos.